graça e a paz de Jesus, irmãos. Amém. Varão, pensa que é moleza. Queridos irmãos, em primeiro lugar, é muito bom estarmos juntos novamente, a você que está aí do outro lado. E eu sempre tenho dito o seguinte, irmãos, não importa onde você esteja, certo aqui a altura já, varão? Não importa onde você esteja, você é parte da Igreja de Jesus, assim como eu sou e assim como todos nós somos. E domingo é o dia que nós devemos descansar das nossas atividades pessoais, porque nós corremos tanto durante a semana, não é? Quem teve uma boa semana aí, dá um amém. Amém. Graças a Deus. Nós corremos tanto durante a semana, não é, irmãos? Para mantermos a nossa vida. Corremos para ganhar dinheiro, corremos para aprender, aqueles que estudam, nós corremos para cuidar dos nossos afazeres domésticos. Enfim, a nossa vida é uma grande correria. Mas o que seria da nossa vida se não fosse Deus nos prover o ar e a própria vida? Não é verdade? Nós quase não fazemos essa reflexão, irmãos. Mas obrigado, querida. Obrigado, Deus abençoe, viu? Pera aí, irmão, deixa eu levantar a roupa aqui, porque agora que eu estou emagrecendo, irmã, tá fogo, viu, irmã? Agora as calças estão caindo. Irmã, pera aí. Tá fogo, varão. Agora a roupa tá caindo, irmão. Isso que é moleza. Isso é bom, né? Eu sempre falo pro irmão manter mais ou menos aqui, que era para não mostrar a barriga, mas agora já pode mostrar, né, varão? Agora, já emagreci 8 quilos, varão. Pensa que é moleza. Só Jesus na causa, irmão. Mas, vamos lá. Vamos voltar na história. Então, irmão, como eu estava falando para vocês, às vezes a gente, na nossa roda, né, do dia a dia, é muito automático. A gente levanta, normalmente já sabemos aquilo que vamos fazer, quais são os nossos afazeres, e nós, vamos dizer assim, oramos, não é? Oramos. Quando ora, que tem irmão que levanta e nem ora, irmão. Sabia disso aí? Sabia disso aí, varão? Está orando ainda quando levanta? Isso é bom. Então, irmão, tem irmão que às vezes levanta e nem ora. É muito importante a gente dar consideração a isso. Sabe, irmãos, eu acho que um momento que a pessoa ela passa a valorizar mais a vida é quando ela começa a ver que a vida pode estar em risco. Quando ela percebe que a vida está em risco, ela começa a valorizar mais a vida, começa a valorizar mais as pessoas, começa a valorizar um pouco mais aquilo que ela tem. E quem está bem, normalmente não está muito preocupado com isso, não. Por isso que a Bíblia diz lá no Eclesiastes 7, que é melhor você ir na casa do luto do que ir na casa do banquete. Porque lá na casa do luto, você vê o cidadão lá, e aí você fala, caramba, puxa vida, né? Esse também será o meu fim. E poderá ser. Então aí a gente passa a dar uma refletida, mas também reflete só alguns dias, né, irmão? Depois a roda começa a girar de novo e a gente já esquece da vida de novo e assim vai. Então eu quero dizer aos irmãos que não deixe que nada atrapalhe você, quer à distância, quer você aqui presencialmente, de assistir a reunião cristã, irmão. Não deixe que nada atrapalhe você. Domingo é o dia que nós entregamos a nossa primícia a Deus. Tá? E nós não estamos tratando de dinheiro, nós estamos tratando daquilo que Deus ele pede para nós. E como é que Deus pede a nossa adoração? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente e toda a tua força. Ou seja, esse tempo que você esquece a máquina de lavar, você que está aí à distância. Esquece o feijão que você vai fazer, você que está aqui ou que está em casa. Dedica a Deus, presta um culto racional. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Então, dediquem a Deus esse tempo.
É o que nós precisamos fazer, irmãos. Só isso. E eu tenho certeza que você vai ter uma semana bem melhor. E no dia a dia, irmão, pega esse costume. Hoje tem muita gente que gostaria de ter acordado e não acordou. Mas graças a Deus, você está vivo. A Bíblia diz que os mortos não louvam a Yahvé. Então, se você está podendo louvar, dê um glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre os tempos em que estamos vivendo e os tempos futuros. Nós vamos falar sobre os momentos que nos aguardam. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias comigo, aí no livro do Apocalipse. Capítulo 22, versículo 6. Apocalipse 22, 6. Vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje, infelizmente, o Eduardo e a Graziele não estão aqui para colocar na tela. Então, se você tem Bíblia, abra aí. Apocalipse 22, 6. Apocalipse capítulo 22, versículo 6, está escrito assim: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de ocorrer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Irmãos, a palavra de Deus é clara em dizer que a volta de Jesus acontecerá. Então hoje eu quero raciocinar com vocês sobre esse momento da história em que se dará a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. Normalmente, esse é um tema que nos alegra, mas, ao mesmo tempo, para muitas pessoas, mesmo as que estão ligadas ao Evangelho, já não tem mais aquela alegria com este tema. Haja vista que ninguém prega quase sobre isso. Pode prestar atenção. E quando prega, normalmente, prega aquela maneira apocalíptica de ser. E não é o que nós queremos fazer. Nós queremos conscientizar os irmãos acerca desse momento, acerca deste evento importante que ocorrerá na nossa época. O Senhor, Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Vai acontecer? Sim ou não? Vai acontecer, irmãos. Alguns, assim como os israelitas, quando estavam no cativeiro babilônico, no final, alguns não quiseram voltar para Jerusalém. Sabia disso? Alguns não quiseram voltar. A vida ficou tão boa no cativeiro, irmãos, que eles simplesmente não queriam mais voltar para a sua adoração. Assim também tem muitos cristãos hoje. A vida está tão boa nesse sistema que o cristão, ele está assim, tomara que Jesus volte daqui a uns 50 anos ainda, porque para mim está tudo bem na vida. Tem crente que pensa assim ainda. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Quanto antes Cristo voltar,
melhor para nós e melhor para o mundo. E pelos sinais que nós estamos acompanhando, a volta de Jesus está muito próxima, muitíssimo próxima. Ele disse que acerca daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, apenas o Pai. Então, embora nós não saibamos o dia e a hora, nós podemos ter certeza que os eventos que estão se cumprindo no mundo mostram que Jesus em breve voltará. Então nós precisamos dar atenção a isso. Precisamos começar a ter um olhar um pouco mais crítico para o que está acontecendo. E nós enfrentaremos um período chamado de grande tribulação. Então essa introdução é só para te conscientizar. Parece que quando chega aqui na porta o cara acelera mais, né? É coisa do Satanás isso aí, irmão. Na porta ele acelera mais. Parece que ele até vê que a cara que eu faço quando ele acelera. É terrível. Bom, vamos lá. Então o que acontece, irmãos? Isso aí vai acontecer. Só que antes da chegada de Jesus Cristo, nós temos alguns eventos que ocorrerão. E eu quero pregar daqui, acredito que até o final do ano, eu vou pregar sobre os eventos que antecedem a volta de Jesus e o que acontecerá depois, com base na Bíblia. Não é com base em achismo religioso, o que eu penso, o que a tradição cristã disse. Não, é com base na Bíblia e com apoio na história. Tá? Então nós vamos começar falando sobre este período que Jesus Cristo disse que haveria uma grande tribulação. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 21, Jesus disse que haverá uma grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco ocorrerá de novo. Então nós temos certeza que essa grande tribulação ela vai ocorrer. Alguns irmãos começam a dizer assim, mas, puxa vida, vai ser muito desamoroso da parte de Deus que isto aconteça. Não, irmãos. A igreja, ela vem atravessando uma sucessão de tribulações. Mas, esta será a pior de todas. E o ponto em questão, eu já falei muito sobre esse assunto, mas o ponto em questão que eu quero tratar hoje é acerca do anticristo, que aparece no início da tribulação. Eu falo a muitos irmãos, e às vezes tem irmãos que têm uma visão pré-tribulacionista, já preguei sobre isso, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Para você que está nos acompanhando e muitas vezes não identificou esses termos, é muito simples. Inclusive eu trato sobre isso lá no livro O Tempo do Fim. A visão pré-tribulacionista, ela indica que Jesus volta e ele arrebata a igreja antes da tribulação. A igreja passa 7 anos no céu e volta depois da tribulação para um período milenar. Esta é a visão pré-tribulacionista. Aí nós temos a visão mid-tribulacionista, que é baseada lá no Apocalipse, no capítulo 11, onde mostra que as duas testemunhas pregam durante 42 meses, depois elas são mortas, não é? E o evento com o anticristo acaba se tornando pior, mas a igreja é arrebatada no meio da tribulação. E depois é arrebatada no meio da tribulação, passa agora 3 anos e meio no céu e volta para a terra para o período milenar. E nós temos a última visão, que é a pós-tribulacionista. A igreja passa pela tribulação, ela é arrebatada na volta de Jesus imediatamente e em seguida já volta para a terra para o período milenar. Então não importa qual é a forma que o irmão vê isso. Isso aí não importa para a gente. O que importa, irmão, é que as 3 visões, elas mantêm os eventos. Quais são os eventos? Os eventos são volta de Jesus e período milenar, né?
e o arrebatamento. Então, as 3 visões contêm isso daí. Então, nós não temos por que debater se o irmão gosta mais da visão pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Eu, essa semana, respondi a um irmão, né, sobre não é essa questão, né, outra, que ele estava me perguntando. Eu falei assim para ele: irmão, vem cá, você está falando sobre a alma. Se a alma morre ou não morre, qual que vai ser a diferença para mim naquele grande dia que Jesus voltar? Eu acredito que a alma morre. Jesus falou assim: vem comigo porque você acredita que a alma morre. Ou não vem comigo porque você acredita que a alma não morre. Então qual que vai ser a diferença? Ele falou: nenhuma. Eu falei: então, irmão, então é tudo periferia do Evangelho. A gente tem que pegar realmente ao Evangelho. Então o evento é volta de Jesus, o evento é a grande tribulação, o evento é o Armagedon. Mas vamos tratar da questão aqui do anticristo. Um dia um irmão, um amigo meu, ele falou assim: ancião, até o nome já diz que ele volta antes de Cristo, né? Você vê? Até o nome já diz, ele volta antes de Cristo. Eu comecei a dar risada, né? Porque na verdade o termo não significa nada disso, né? O termo significa anticristo é alguém que se diz substituto de Cristo ou alguém que é contra Cristo, né? Essa é a ideia do termo anticristo. E aí a Bíblia diz que esse poder ele vai ser instituído na terra. Esse poder vai ser instituído na terra. Vamos tomar como base Apocalipse capítulo 13, a partir de agora, e nós vamos trabalhando com outros textos. Esse anticristo, irmãos, ele é o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse capítulo 6. Ele é o cavaleiro do cavalo branco, nós não temos dúvida disso. Essa é a interpretação histórica da igreja cristã e é a interpretação muito mais plausível biblicamente. Porque quando você compara o cavaleiro do cavalo branco com o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, você vai ver uma grande diferença entre os dois cavaleiros. Tá? Então o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 é nosso Senhor e Salvador Jesus. Do capítulo 6 é o anticristo. Isso eu já expliquei para os irmãos. Mas o que é que está previsto, irmãos, nessa chegada do anticristo e da grande tribulação? A Bíblia diz lá no livro de Amós que o Senhor Jeová não fará nada sem avisar aos seus servos, os profetas. Então, todo o traçar da história já está pronto, e nós já estamos avisados do que vai acontecer. Nós não temos dúvida. O cristianismo é a única religião que não tem dúvida sobre o futuro. Nós não temos problema com isso. Nós não temos problema com o pós-morte, nós não temos problema com nada disso daí. Tá? Então, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre isto. Para que o anticristo seja entronizado, irmãos, algumas coisas vão ter que acontecer. É por isso que alguns irmãos precisam ficar atentos. Nós precisamos ficar atentos. Atentos a quê? Aos sinais que cumprem para a chegada do anticristo. Vejam só. Muitos irmãos estão assustados hoje. Sim ou não? Desde que a pandemia começou, as seitas apocalípticas, elas estão martelando na cabeça das pessoas acerca de que o fim do mundo está próximo. E muita gente, inclusive, está voltando para essas seitas, com medo. Medo do fim do mundo. Ele vai lá trabalhar para a seita mais um pouco, achando que por fazer isso ele vai ganhar a salvação. Mas notem, irmãos, nós não precisamos temer. Essa palavra é uma palavra que nós devemos glorificar a Deus. E eu explico para vocês por quê. Se você acha que o mundo está bom para você, glória a Deus. Eu acho, para mim não está. Para mim não está.
Eu acho que nesse mundo a gente não vive, a gente sobrevive. Somos sobreviventes. Então, antes da chegada do anticristo, nós vamos ter alguns sinais. Alguns irmãos dizem, mas e se ocorrer, como é que vai ser? Porque eu vou receber a marca da besta? Não, irmão, fica tranquilo. Eu vou explicar essa questão de marca da besta também. Olha só o que aconteceu no nosso mundo hoje. Dezembro de 2019. Dezembro de 2019. Está indo para 2 anos isso. Começa a se espalhar pelo mundo uma crise respiratória que depois vai vir a ser conhecida como Covid-19. O ano de 2020 praticamente perdeu-se, muita gente morreu. Houve um equilíbrio em 2021, porque a ciência começou a entender o que era aquilo, desenvolveram métodos para que as pessoas pudessem ser internadas, se recuperarem. E 2021 está terminando, agora pelo menos no Brasil, com um número abaixo de 200 mortes por dia, o que é um grande avanço, né? Há de se dizer isso. Só que agora, se você acompanha a notícia, e eu recomendo que vocês acompanhem a notícia, irmãos, você vai perceber que na Europa começa a se disseminar uma nova cepa vinda da África, chamada Omicron. E a Europa já fechou as suas fronteiras, vários países da Europa já fizeram isso, para com países da África do Sul e regiões. O Brasil também essa semana disse que vai fechar também. Bom, mas o Brasil, irmão, você não precisa esperar muita coisa do Brasil, né? O Brasil fecha, mas não fecha, é aquele rolo de sempre. Parece que a gente deve para o mundo inteiro, né? Parece que a gente é devedor, como disse Paulo, né? Devedor de gentios, né? E de judeus. O Brasil parece que é assim. Quando todo mundo toma providência lá fora, o Brasil está essa beleza. Então não esperem muito. Muitos protestos estão começando lá fora, por conta do lockdown. As vacinas, elas já estão sendo obrigatórias em alguns países da Europa. Então tudo isso, irmãos, nos mostra o quê? Eu quero que vocês prestem bem atenção em um detalhe disso daqui, tá? Primeiro lugar, tudo isso não tem nada a ver ainda com o momento que nós esperamos. Tá claro isso para os irmãos? Porque tem irmão, eu atendi uma irmã há pouco tempo atrás, e ela me disse que estava com medo de ter administrado, né? Eu tenho que evitar aqui determinada palavra, ser administrado o tratamento a ela, porque ela achou que esse tratamento seria a marca da besta já. E o que é que eu achava? Irmão, eu não acho nada. Eu não acho nada. É assim, e eu também recomendo a vocês que não achem. Porque esse negócio de achismo, irmão, é a pior coisa que tem. O achismo só engana a gente, né? Eu acho que eu vou me dar bem no final dessa rua. Será? Posso me dar mal, não é? Então, evite esse negócio de achar. Vamos estudar, vamos aprender. É assim, vamos provar biblicamente, vamos provar cientificamente, vamos provar historicamente, aí fica facinho de você conhecer. E tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu provo nos 3 sentidos. Então ela me disse que estava com medo. E eu disse, não, irmão, não precisa ter medo. Isso não tem nada a ver com marca da besta. Se você quer o tratamento ou não, esse é um problema pessoal seu. Agora, com marca da besta, eu posso lhe garantir que não tem nada a ver. Tem nada a ver com marca da besta. Ela disse que o país que ela estava, que é a Itália, estava causando uma pressão muito grande nas pessoas. Então era necessário que se administrasse aquele tratamento. Bom, muito bem.
aconselhei, ela tomou a decisão pessoal dela. Mas o mundo evangélico e sectário, de modo geral, está com esse pezinho atrás e muitas vezes colocando medo na turma. E é isso que eu quero que vocês saibam. Não precisamos temer nesse momento. Está claro para os irmãos? Não precisamos temer. Temos que nos informar. Embora não tenha nada a ver com o momento do anticristo, isso que nós estamos passando, faz-nos despertar para uma situação importante, irmãos. E essa sim eu quero que vocês prestem atenção. Qual é a situação? O mundo, em pouco tempo, mostrou o seu poder de resposta mundial a um problema. Isso eu preciso que vocês entendam. Em pouquíssimo tempo, houve uma resposta mundial. Você quer ver uma coisa? A grande maioria dos irmãos hoje está usando máscara. Experimente entrar em um estabelecimento hoje sem máscara. Você é barrado. Mas não é aqui no Brasil. Não é em Campinas. Não, é no mundo. Você não pode aparecer em um aeroporto, por exemplo, sem máscara. Ou seja, e vocês querem ver uma coisa? Vamos imaginar que você chega no mercado e você vê alguém sem máscara. Você acha normal ou anormal? Anormal, não é? Não, para mim também é normal, que eu não uso lugar nenhum. Mas criou-se já na cabeça das pessoas uma ideia de que aquele cara ali é diferente. Ele está diferente. Por que ele está diferente? Ele está descumprindo as normas. Então, irmãos, essa situação eu preciso que você entenda. O mundo deu uma resposta rápida. Está claro ao mundo que as pessoas estão respondendo aos comandos do governo. E hoje nós temos a representatividade da OMS, quando se trata deste assunto, não é? Que é um braço da ONU. Então ficou muito claro para as pessoas, de modo geral, que existe sim uma resposta. A população está preparada para responder aos órgãos governamentais. Está claro isso para os irmãos? O mundo percebe isso, os governantes perceberam. E agora com essa nova cepa chamada Ômicron, que diz que se multiplica em mutações 50 vezes mais do que a outra, e ainda ninguém sabe se é letal ou se não é letal, a Europa começa a entrar em pânico de novo. Os Estados Unidos começam a entrar em pânico de novo. Bom, e não precisa muito, irmãos. Você sabe que tudo que faz sucesso nos Estados Unidos vai fazer sucesso aonde? No Brasil. Então, não podemos esperar muita coisa. Tem muitos irmãos dizendo, as coisas vão voltar ao normal, logo logo, tal, não sei o quê. Irmãos, eu não quero te desanimar. Não quero te desanimar. Mas aquele normal que nós vivíamos, pode esquecer, nunca mais. Acabou. Isso aí não existe mais. Agora é o que nós chamamos de novo normal. É assim que eles querem que nós entendamos a coisa. Por que eu estou dizendo isso? Para que vocês não se assustem. Isso não tem nada a ver com o momento esperado aqui do anticristo. Nada. Mas, ao mesmo tempo, responde ao governo mundial que as pessoas estão preparadas para obedecer. Está claro isso para os irmãos? Deu para os irmãos entender? Ou seja, o consciente coletivo de todo mundo hoje é obediência. Obediência a quem? Ao governo mundial. Então isso aqui a gente precisa ficar atento. Porque é nisso aqui, irmãos, que vai pegar lá na frente a obediência. Lá na frente vai ser necessário a gente entender isso.
Vamos lá para o Apocalipse 13. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e seus pés como os de urso, e sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tiver ouvidos para ouvir, ouça. E se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Bom, então aqui nós temos a primeira descrição, e o texto é bem claro, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tem gente que vai discordar, tem gente que vai concordar, tem gente que vai ficar pagando para ver, mas o que nós estamos falando é exatamente aquilo que a Bíblia ela nos explica. Vejam só, irmãos. Em primeiro lugar, essa besta, diz aqui o texto, que foi dada autoridade para ela sobre toda a nação, tribo, língua e povo. Isso significa que o governo dela será mundial. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa guardar. Governo mundial. Para que haja um governo mundial, é necessário também que haja um sistema financeiro unificado. Alguns irmãos se expressam dizendo que é uma moeda única. Eu não vou dizer, irmãos, uma moeda única exatamente física neste sentido, mas nós já temos uma moeda universal, que é o dólar, não é? Agora, a partir do ano que vem, as moedas dos países, elas terão uma maior facilidade de integração, porque vários países do mundo já estão lançando as suas moedas digitais, inclusive o Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas já está previsto para o ano que vem o real digital. O fim do dinheiro físico já consegue ser visto adiante. As pessoas não terem mais dinheiro físico. E eu quero que os irmãos percebam uma coisa, porque para a gente, irmãos, tudo é tecnologia, tudo é normal, tudo, sabe? Quando foi que começou o fim do dinheiro físico? É muito simples. Foi quando começou o uso de cartão de crédito. Ali já era um projeto para uso, para final do dinheiro físico. Irmãos, não se enganem. Não se enganem. Vejam que o texto diz que o anticristo, ele inclusive, ele consegue infligir morte aos santos. Entende isso? Ele consegue matar cristãos. E aí, nós não podemos ter aquela mentalidade que Deus não vai deixar que aconteça conosco. Por quê, irmãos? Nós temos que entender que a nossa vida não é essa. Eu preciso muito que vocês entendam isso. A nossa vida não é esta. Nossa vida, ela está lá na frente com Cristo Jesus. Essa aqui não é a nossa vida. E aí, esse anticristo, com essa moeda única, ele vai ter poder sobre o sistema financeiro, que a gente vai falar isso daqui a pouquinho.
E isso você precisa compreender e compreender muito bem, porque senão você vai ser pego de surpresa. Você vai ser pego de surpresa, vai se assustar, mas você não vai cair. Aí você fala assim para mim: por que, ancião, que eu não vou cair? Você não vai cair porque a Bíblia diz que só vai cair no sistema do anticristo quem não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, irmão, se você tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, nós estamos tranquilos. Amém? Estamos tranquilos, estamos sossegados. Quem é que pode dizer se você tem o nome escrito ou não? Só tem duas pessoas que podem dizer. Uma é o próprio Cordeiro e a outra é você. Como é que eu sei, ancião? Pela sua convicção, pela sua fé. Então você sabe, eu estou firme com Jesus. Então aí você pode ter certeza disso. Essa besta que se apresenta aqui, irmãos, ela está relacionada ao sistema político mundial. Como é que nós sabemos disso? A descrição de 7 cabeças e 10 chifres, ela nos indica exatamente o sistema político através da sua história. 7 governos mundiais que já existiram. E agora no final diz que esses 10 chifres também são 10 reis. Quando nós consultamos o Apocalipse capítulo 17, você nota isso muito claramente. São 10 reis que promoverão o governo do anticristo. Bom, vamos entender de onde que vem esses 10 reis. Em primeiro lugar, esses 10 reis, eles procedem das 7 cabeças da fera. A fera é toda a organização política do mundo. E esses 10 chifres, eles estão na cabeça da fera. São 10 governos. Isso aqui é muito importante. São sinais que a gente vai ver acontecer, irmãos. São sinais. Antes desses sinais, nada acontecerá. Pode ficar tranquilo. Então, não sejamos mais meninos na fé. Ficar com medo de tudo, que tem anticristo agora, que tem marca da besta. A marca da besta, irmãos, desde que eu me conheço por gente, a marca da besta já foi o código de barras. Quem lembra? Foi o código de barras. Assim que saiu o código de barra, inventaram lá um mito que tinha aquelas 3 barras compridas, era o 666, né? E ninguém podia comprar nem vender se não tivesse o código de barras. Passou essa fase. Aí depois, eles inventaram que a marca da besta seria, na verdade, um microchip implantado na mão. E se você prestar bem atenção, todo mundo vai nessa mesma onda. Todo mundo vai na mesma onda. Porque fica muito parecido, né, irmão? Essa do microchip, por exemplo, é boa. Essa do microchip é boa, porque você imagina, o cara coloca um microchip e aí você abre a porta do carro, você aciona o celular, você abre a geladeira, não é? E agora nós estamos entrando aí para o QR Code. Então agora já tem irmãos com medo, porque o QR Code pode ser a marca da besta, porque para você viajar, algumas pessoas já vão colocar um QR Code na sua mão ou no seu celular, para que você indique que você teve um tratamento administrado e assim por diante. Então o pessoal já está também com essa história. Aí você fala assim para mim, ancião, por que nós não precisamos nos preocupar com essa história? É simples, irmão. É simples. Porque tudo isso só vai acontecer quando o anticristo chegar. Varão, dá mais um gole desse café aí para mim, por favor. Só vai acontecer, tá gostoso. Só vai acontecer, irmãos, quando o anticristo for entronizado. Tá claro para os irmãos isso? Vamos lá. Temos 7 cabeças, sistema político. Temos 10 reinos que irão aparecer ainda. A Bíblia diz no Apocalipse 17 que eles vão dar para o anticristo o seu poder por 1 hora, o que significa que será um curto período de tempo. Obrigado, varão. Será um curto período de tempo. A Bíblia diz aqui também
que essa besta, ela recebeu um golpe mortal. Quando a gente começa a estudar isto historicamente, nós percebemos o final do sistema do Império Romano, tá? O reino ocidental cai em 476 depois de Cristo, e 1000 anos depois o reino oriental também termina, tá? E aí quem vai tomar conta são os otomanos. Isso vai até 1922. Então, onde é que nós estamos enxergando, irmãos? Presta atenção nisso aqui. Isso aqui vai te ajudar a entender uma coisa. Para onde é que nós temos que olhar? Vejam. A Alemanha, ela abrogou para si a continuação do Império Romano, quando ela diz que era o primeiro Império Alemão. Depois, tivemos o segundo Império Alemão e o terceiro com Hitler, terceiro Império Alemão. Então a Alemanha, ela está dentro desses 10 reis, com certeza. E outros países importantes da Europa, nós não temos dúvida disso. Terão proeminência nesse aspecto. Esse golpe mortal que foi curado, nós podemos entender como o final completo desse império e a ascensão da democracia a partir da década de 20 e a partir da constituição da Liga das Nações, né, para falar por todos os governos. E diz a Bíblia que o mundo segue a besta com admiração. Preste atenção, irmãos. Essa besta, esse anticristo, ele procede do império político. Será um homem ou um poder, uma coalizão que vai receber poder do próprio Satanás para governar. Então, isto é tão certo quanto eu estou vendo vocês aqui. Nós não temos dúvida disto. E esses 10 reinos estarão envolvidos. Por que eu falei, preste atenção em uma coisa? Norte-americano ama se colocar dentro da Bíblia. Já perceberam isso? Norte-americano gosta, tudo que, se você prestar atenção, as piores seitas vêm de lá dos Estados Unidos. Só você pegar. Porque o americano, ele ama se colocar dentro da profecia bíblica. Irmão, vou falar uma coisa para você. Americano é parte do Império Romano terceirizado, tá? O americano surgiu da Inglaterra, que também tem uma grande proeminência dentro desses 10 reis. Então não esperem acontecer nada da parte dos Estados Unidos, irmão. É que eles gostam de se colocar mesmo, é a mania do imperialismo mundial. Eles gostam de se colocar na posição de cumprimento de profecia bíblica. Então, se você pegar as interpretações modernas hoje sobre este assunto, você vai perceber exatamente isso. Não se engane. Esses 10 reis, eles procederão sim do Império Romano. Do Império Romano, mesmo que ele tenha mudado de nome. Do Império Romano Ocidental, que caiu, e do Império Romano Oriental, que caiu. O que significa, irmãos, que o Império Romano Oriental que caiu, ele está ligado a uma das maiores religiões do mundo hoje, que é o islamismo. Ou seja, haverá sim uma fusão desses reinos, uma amizade entre eles, para um governo mundial. Só que eles não vão aguentar segurar a barra. É aí que surge então o anticristo, tá? Então o anticristo chega nessa situação. O que é que nós podemos esperar? Nós podemos esperar, irmãos, um momento de caos na terra, sem dúvida alguma. Olha só a comoção que já deu nesses últimos 2 anos. E prestem bem atenção, irmãos.
nós não somos negacionistas. Nós não somos negacionistas. Mas se você parar para prestar atenção, se essa história que nós estamos vivendo fosse a marca da besta, se fosse, você já parou para pensar quantas pessoas já estariam marcadas? Já parou para pensar nisso? Se fosse, mas não é. É igual o Denorex. Lembra do Denorex, pastor? Usou Denorex, pastor? Não? Por isso você está careca. É, pastor, tem que usar Denorex, meu. Aí o que acontece? Eu já usei, varão, por isso que eu tô aí tranquilo, né? Usou também, varão? Usou também? Ah lá, tá vendo? Tem que usar. E aí, usa aí, varão, usa aí para não deixar cair, viu? Aí, irmão, o que acontece? Se fosse, muita gente já teria cedido. Concorda? Então, o que nós precisamos ficar atentos? Precisamos ficar atentos aos sinais. Aos sinais. Nada vai acontecer sem que o anticristo seja empossado. Nada vai acontecer. É que nem eu disse, seja em qualquer uma das três visões, seja pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Por quê? O irmão que é pré-tribulacionista, que vai ser arrebatado antes da tribulação, né, Leandro? Vai ser arrebatado antes da tribulação, de qualquer maneira ele vai ver a instituição do governo do anticristo. Ele vai ver. O mid-tribulacionista vai ver também, e o pós-tribulacionista vai ver mais ainda. Então não tem jeito. Então de toda maneira nós vamos estar orientados, certo? Não tem como ser diferente. Tudo que vier antes, irmãos, nós precisamos desconfiar. Como disse o apóstolo Paulo, não acontecerá a volta de Jesus, a menos que venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Então a igreja vai saber que o homem do pecado foi revelado. Em qualquer uma das três visões a igreja vai saber, antes de Jesus voltar. E isso aqui serve-nos de âncora, para nós não sermos iludidos pelas mais diversas teorias que têm surgido por aí. Está dando para os irmãos compreender isso? Porque tem um monte de gente, irmãos, inventando um monte de coisa. E eu sempre digo que tem um monte de irmãos na internet, e os irmãos ficam comprando essas bobeiras que o pessoal fica falando. Por quê? Porque desconhece a cronologia dos eventos, que é essa que eu estou dando para vocês. Primeiro, há de se manifestar o homem do pecado. Tá? Então, fiquem tranquilos com respeito a isso e não precisam ter medo, não precisam ter preocupações. Nós estaremos acompanhando isso tudo, irmãos, pela televisão, pela internet, tá? Então, o pessoal hoje fala muito em Apocalipse, né? E muitos têm até medo dessa palavra Apocalipse. Irmãos, a palavra Apocalipse significa simplesmente revelação. É a revelação, é Deus descortinando para nós aquilo que João escreveu e que é muito difícil de interpretar, mas que nós vamos conseguir enxergar conforme os eventos forem acontecendo. Então o Apocalipse, na verdade, é a revelação para a nossa libertação. Só isso. Então não precisais temer. Bom, o texto é muito claro que aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo não irão perecer às mãos do anticristo. Não irão perecer. Então isso, na visão pré-tribulacionista, cabe um arrebatamento antes. Na visão pós-tribulacionista, cabe que o irmão, embora seja morto, o irmão não vai apostatar da fé. Então, das duas maneiras, cabe aqui a interpretação. Mas o importante aqui nesses versículos é entendermos que o governo será mundial.
Agora, irmão, para e pensa. A ONU não é o anticristo. Tem irmão que já tem essa teoria. Não, porque a ONU é o anticristo e não sei mais o que. Esquece isso aí, irmão. ONU não é anticristo. O anticristo será um 8º rei, será eleito pelas 10 nações, que procede do sistema mundial, que por sua vez procede do povo. O mar aqui significa a multidão, o povo, de modo geral. É assim que a Bíblia ensina, tá? Então não precisa se preocupar com essa questão, até lá. Ancião, e esse tratamento de saúde? Então, isso aí é uma situação pessoal de cada um. Posso ouvir um amém? Amém. Cada um, irmão, seu cada um com isso aí. Agora, quando chegar a marca da besta, aí se você perguntar para mim, ancião, e essa marca da besta aí? Eu falo, irmão, é situação pessoal sua também. Só depende de você. Se você não tem um nome escrito no livro da vida, paciência. Ou seja, irmãos, o que eu estou querendo te dizer? Ninguém vai ser enganado para receber a marca da besta. Ninguém vai ser enganado. Quem receber, vai receber sabendo o que está acontecendo. E eu vou explicar para vocês agora por que na segunda parte. Vamos lá, vamos para frente. E eu vi subir da terra outra besta, estou no versículo 11, estou lendo na Bíblia Almeida, Revista Corrigida. E eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e fez com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até mesmo fogo faz descer do céu à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque seu número é número de homem, e seu número é 666. Bom, então agora João diz que ele vê uma outra besta subindo, essa daqui agora tem 2 chifres, diz que ela tem uma dupla personalidade, ele é semelhante a um cordeiro, mas fala como um dragão. Tá? E ele faz com que as pessoas adorem a primeira besta através de uma imagem. Bom, tem surgido muitas teorias, irmãos. Tem surgido muitas teorias. E eu acho que quanto mais teoria surge, mais a cabeça do povo fica confusa. Por exemplo, lá na década de 50... antes de você ter televisão, havia igrejas pentecostais famosas que diziam que a imagem da besta era a televisão, né? E aí o camarada não podia ter televisão em casa. Aí depois, conforme a tecnologia vai surgindo, vai aumentando, a imagem da besta passa a ser o computador. E agora, a imagem da besta, segundo eles, está relacionada à inteligência artificial. Até que ponto eu acredito nisso, ancião? Irmão, eu digo a você que de 0 a 10, 0. 0 a 10, 0. Vejam só. Existe aí um monte de teorias agora sobre essa questão de inteligência artificial que, até certo ponto, nós já utilizamos faz tempo. E esta inteligência, ela não é a imagem da besta, tampouco será, mas será utilizada sim
por esse poder. Você quer ver uma coisa interessante? É por isso, irmãos, que eu sou um camarada meio nostálgico. É por isso que eu gosto das coisas do passado. Principalmente porque o nosso passado é um passado que não é tão distante. É um passado que, se você for analisar, em 30, 40 anos, né, mudou muito. Eu estou me referindo ao nosso aparelho celular, né? Agora pare e pense, irmão. Só para você entender o que é inteligência artificial. O seu celular, ele dá para você aquilo que você gosta. Você já percebeu isso? Se você começa a digitar digita pela Bíblia para você ver. Sempre vai aparecer como sugestão pela Bíblia para você, porque o seu celular entende que você gosta daquilo ali. Entendeu? Teve um dia, o cidadão, ele falou assim para mim: ancião, meu celular está dando problema. Eu falei: irmão, não entendo nada de celular. Mas tinha um irmão que andava comigo, morava aqui. Esse irmão entendia de tudo. O cara entendia de tudo um pouco. Você lembra dele, né, pastor? Entendia de tudo um pouco. Aí ele falou assim: irmão, quer que eu dê uma olhada no seu celular? Quero. Aí o irmão deu o celular para ele olhar. Aí quando ele abriu, o irmão passou lá o código, lá, abriu. Quando ele abriu o celular, a sugestão do celular do irmão era só filme pornográfico. Aí o irmão falou assim para ele: irmão, não sei por que fica só vindo esses negócios para mim aqui. Eu falei: você não sabe não, irmão? Não sei, é o que você gosta de consultar, uai. O celular sugere o que você consulta o tempo inteiro. E aí eu dei risada porque ele não sabia porque o celular sugeria. Isso é inteligência artificial. E você quer ver uma coisa agora interessante? O celular mais novo. Irmão, sabia que o celular escuta o que você fala e sugere o que você fala também? É o Google. Ele escuta o que você fala e sugere o que você fala. Você fala: caramba, meu, não sabia disso aí não, irmão. É, desse jeito aí, irmão. Ele escuta o que você fala e sugere o que você fala. Esses tempos atrás, eu estava comigo no carro, falando sozinho, e beleza, estou tranquilo ali. Dali a pouco, o celular me sugere sobre o assunto que eu estava falando. Eu falei: mas isso é coisa de Satanás mesmo, velho. É, irmão. Ele escuta a gente e começa a falar sozinho. Exatamente. O celular, irmão, tá desse jeito aí. Por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Que a inteligência artificial, ela não é marca da besta, não é imagem da besta. Mas é claro, irmãos, a inteligência artificial, para mim, é a última fronteira que o homem poderia chegar. Para mim é a última. Acho que depois dessa é só Jesus voltando mesmo, não tem outra mais para inventar. E qual é o medo do pessoal hoje? O medo do pessoal hoje é que nós teremos, assim como no Exterminador do Futuro, a rebelião das máquinas, não é? Os robôs vão se voltar contra a humanidade, vão extinguir a humanidade. Aí já é novela, irmão. Aí já é novela, né? Mas a inteligência artificial, ela existe e vai ser usada, sim, pelo anticristo. Vai ser usada principalmente para te localizar. Você pode ter certeza disso aí. Por isso que a gente tem que estar atento, irmãos. Por isso que a gente tem que estar atento. Porque tem irmão que vai achar que está tudo bem. Que nada. Isso daí não tem problema nenhum. É tecnologia, pastor. Irmãos, temos que ficar atentos. O que eu estou pregando é o que vai acontecer. O fato de você acreditar ou não tem problema nenhum. Mas é o que vai acontecer. E aí, irmãos, olha só que coisa. Diz que essa segunda besta, ela engana os que moram na face da terra. Essa segunda besta aqui é o falso profeta. Esse falso profeta, ele aparece junto com a primeira besta, que é o anticristo. De modo que no livro O Tempo do Fim, o análise que fiz é que este anticristo, ele acaba sendo uma besta conjunta. É o sistema político juntamente com o sistema religioso. E eles terão grande poder em toda a terra. É por isso, irmãos, que eu tenho uma visão libertária acerca da religião. Eu acho que quem me conhece sabe disso aí.
Ancião, como assim visão libertária? Irmão, eu sou contra a liderança religiosa. Essa liderança grande, organizada. Eu não sou contra pastores que pregam a palavra de Deus, porque são nossos líderes. A Bíblia diz assim. Eu não sou contra pessoas que estão aí nos seus ministérios tentando fazer o melhor. Não. Eu sou contra o sistema religioso organizado. Por quê? Porque o sistema religioso organizado, ele é o alicerce do falso profeta. Aí você fala assim para mim, por que, ancião? E eu explico. É muito simples. Irmãos, quem você acha que o povo ouve melhor? Vou pegar aqui como exemplo um grande líder religioso do Brasil, o Edir Macedo. Tem poder sobre o povo para quem ele prega? Exerce grande poder e autoridade. E não estou julgando lá o irmão, quem vai julgar ele é Cristo, não é? Estou sugerindo como liderança religiosa. Poderia citar José Wellington, poderia citar qualquer um outro aí. Mas pensa junto comigo. Se esse cidadão falar, por exemplo, para todo o povo dele, olha, existe essa norma governamental e a nossa igreja aderiu, nós vamos seguir. O povo segue ou não segue? Segue cegamente. Imagine, por exemplo, que a liderança das Testemunhas de Jeová, o corpo governante, diz assim, olha, surgiu essa norma aqui e nós precisamos obedecer às autoridades, que agora eles gostam desse termo aí, de Romanos 13. Eles agora estão usando muito isso. Precisamos obedecer às autoridades superiores. Então, em todo o mundo, nós vamos aderir a essa norma. Adere ou não adere? Adere. Então, qualquer liderança religiosa, irmão, ela é também uma liderança governamental. Ela vai sim influenciar as pessoas. Agora, por exemplo, se a igreja é linda da Inglaterra enviar para nós uma ordem que eu entenda ao contrário da profecia bíblica, nós vamos seguir? Não, irmãos. Nesse sentido, eu sou libertário da religião. Enquanto nós estamos unidos em Cristo, falando a mesma língua, o irmão lá pode cantar, pode dar pirueta, ele pode fazer o que ele quiser. Nós somos irmãos em Cristo. Usos e costumes diferentes, mas somos irmãos em Cristo. Mas quando se confrontar com esse momento, nós não seremos vendidos por liderança religiosa nenhuma. Quem entendeu isso que eu estou falando? Nenhuma, irmãos. Então a liderança religiosa, embora ela deva ser respeitada, você tem que ter espiritualidade própria. Quem está entendendo isso? Você tem que ter espiritualidade própria. E eu tenho ensinado isso aqui há muito tempo. Pastor, ora por mim. Eu posso orar, mas a sua oração é igual à minha. Não vai fazer diferença nenhuma. Talvez Deus ouve mais você do que eu. A Bíblia diz que vocês são mestres, tem que tomar cuidado. Então, queridos irmãos, você precisa ter espiritualidade, você precisa desenvolver isso. Você precisa também se libertar do jugo religioso, sempre. Porque disse que o falso profeta, ele engana os que moram na face da terra, e foi-lhe concedido fazer sinais e milagres. Irmãos, hoje, já no século 21, o que é que as pessoas estão procurando? As pessoas não estão procurando mais Deus. É por isso que eu sempre destaco, irmão, que relacionamento com Deus é tudo. As pessoas não estão procurando Deus. Elas estão procurando curandeiros. Estão procurando milagreiros. É isso que as pessoas estão procurando. Ah, ali naquela igreja, rapaz, ali o fogo cai, hein? Ali o fogo cai, irmão.
Ali o poder de Deus é grande. Aí, passa um tempo, o cara abre uma igrejinha, quando pensa que não, ele está com uma igreja do tamanho dessa quadra aqui. Porque as pessoas vão atrás do quê? De milagres. Campanhas. Exatamente, campanhas intermináveis. Campanhas que rodam o tempo inteiro. E o bolso do líder, só enchendo. Então, irmãos, nesse sentido, conforme eu disse, eu sou um libertário da questão religiosa. E não tenho problema nenhum com isso aí. O grande problema é que as pessoas não estão atrás de Deus. O cara não quer assistir um sermão desse durante 1 hora, 1h15. Cansa, irmão, cansa ficar ouvindo isso aí. Por quê? Porque primeiro ele não ama a Deus, de verdade. Segundo, ele não tem espiritualidade, então cansa. Porque a Bíblia diz, aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. Então se você é de Deus, você tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Mas não é isso que o pessoal quer. Eles querem milagres. Então o anticristo, o falso profeta, que é a mesma Babilônia a grande, porque o pessoal fala hoje, é Babilônia grande, tal, não sei o que, isso e aquilo, essas igrejas é tudo Babilônia. Irmão, não é tudo Babilônia ainda, é a base da Babilônia. A Babilônia é o próprio falso profeta que vai aparecer. Essa é a Babilônia, que é o braço religioso do anticristo, é o falso profeta, é a Babilônia, tal. E se você pega Apocalipse 17, 18, outro dia eu prego sobre isso, vocês vão entender melhor. Ele vai fazer sinais, irmão. Diz a Bíblia que ele vai fazer até fogo cair do céu. Não é? E aí, você está preparado para ver fogo cair do céu e não seguir esse cara? Você está preparado? A irmã está preparada? Não? Irmã, então vem para a igreja todo domingo para se preparar. Entendeu? Tá vindo já. A irmã já está preparada? Já, tá vendo, irmão? Tá também não? Ih, rapaz, coisa tá feia, hein? Então, irmão, deixa eu preparar vocês. Irmão, nós não vamos atrás de milagre. Posso ouvir um amém? Amém. Nós vamos atrás de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Amém, irmã? Amém. Então tá bom. O anticristo vai fazer fogo cair do céu, irmão. De verdade. Aí você fala, caramba. Que esse ancião aí está pregando, está por fora, ele fica só ensinando a Bíblia. Eu vou que esse cara aqui, tem até fogo caindo do céu já, irmão. Vai fazer milagre, vai fazer prodígio. Então, queridos irmãos, hoje esses falsos milagres e prodígios que vocês estão vendo pela televisão, é uma base de sustentação do anticristo. Quem está entendendo isso aí? É uma base. Ou seja, o crente hoje que está atrás de milagre, ele simplesmente, ele vai se deparar e vai ser rendido ao anticristo. É por isso, irmãos, que eu sempre digo, irmão, se você analisar na vida, tudo na vida, o arroz com feijão é melhor. Tudo na vida o arroz com feijão é melhor. A Bíblia diz que Deus fez reto o homem, mas ele mesmo perverteu os seus caminhos. A Bíblia, o básico dela para nós, a palavra de Deus, é suficiente. A gente não precisa de muita coisa. Mas tem irmãos que não, tem irmãos que, fica naquela busca, naquela procura, roda, e não chega em lugar nenhum. E esses serão vítimas da religião. Então, irmãos, preste atenção. Eu não estou dizendo que você não pode fazer parte de grupo religioso. Pode fazer. E acho que até te faz bem. A socialização faz bem. O cristianismo foi trabalhado assim. O que eu estou dizendo é que você pode fazer parte de qualquer grupo, mas tenha sua espiritualidade. Porque você não vai poder comparecer perante Jesus e dizer assim, quem me enganou foi o líder da minha igreja. Discernimento, né, pastor? Exatamente, você tem que ter discernimento. Examinar os espíritos, se é de Deus ou não, né? Exatamente, examinar os espíritos, ter discernimento, orar. Porque isso aí quem vai ter que resolver, irmão, vai ser você individualmente no final das contas. Você vai ser enganado só com os sinais. Aí sim, aí nós vamos ter um império mundial da religião falsa,
Tá? Muita gente já disse que era o Papa, muita gente disse que era Ellen White, muita gente, sabe, sempre coloca um monte de teorias. Não, nada disso, irmãos. Nós vamos ter aqui um braço religioso forte. O pessoal agora está elegendo o Papa Francisco a anticristo de toda maneira. O pessoal é terrível. A Igreja Católica está uma ruptura violenta. Está uma ruptura violenta por causa do Papa Francisco. Que ele está quebrando alguns paradigmas da igreja e alguns dogmas, e o pessoal não está gostando. Então já estão falando que agora ele é o anticristo também. Irmãos, esqueçam isso. Essas duas figuras, nós as conheceremos, tá? E conheceremos muito bem. Agora, aqui indo para a última parte. Diz que os favoritos do anticristo não existem. Não existem favoritos. Olha só. Diz que existe pequenos e grandes. Diz que existe ricos e pobres, livres e servos. Então, não existe classe social para quem vai acompanhar o anticristo. Ou seja, você não vai poder dizer assim, puxa, mas fulano é tão inteligente, ele cedeu a isto. Não. Diz que a todos lhes coloca um sinal na mão direita ou na testa. É aqui que entra agora a maior especulação, conforme nós temos visto. Mas a Bíblia nos dá uma dica importante, irmão, sobre este período do anticristo. Presta atenção nisso aqui agora, que isso aqui que eu vou falar é muito importante. A Bíblia diz que se dará uma marca, e ninguém poderá comprar ou vender se não tiver essa marca. Bom, tem um monte de gente fazendo aí as suas interpretações, conforme eu citei, né? Hoje o código QR já é um favorito, e assim vai. Irmão, deixa eu explicar. Isso é tudo besteira. Isso é tudo besteira. Alguns dizem que essa marca é simbólica. Essa marca é simbólica. Isso se trata daquelas pessoas que votam nas eleições, né? Porque estão apoiando o governo político. Isso é outra besteira. Porque política, irmão, política vem de polis e vem de cidadania. Ou seja, todo cidadão é político por natureza, não tem essa. Eu sou apolítico. Uma vez que você vive no sistema político, você está vivendo no sistema político e acabou. Outra coisa, toda vez que você usa o nosso poder judiciário, você está se envolvendo com política, porque o poder judiciário na democracia é o terceiro poder, né? Toda vez que você vota num candidato ou você faz qualquer outra coisa, você está também se envolvendo com política. Então ninguém vive sem política. Você viveria sem política, por exemplo, se você não recorresse ao poder judiciário, se você não recorresse ao poder legislativo ou executivo. Aí você podia dizer que você era um camarada completamente apolítico. Do contrário, não. Todos nós, então, temos algum envolvimento com a política. Então não é isso também. Então, como será essa marca? Irmãos, essa marca será uma marca literal. Literal, não é simbólica, não é simbólica. E ninguém vai ter essa marca enganado, mas vai ter um problema. É aqui que está a perseverança dos santos. Qual é o problema, Sião? Diz a Bíblia claramente que ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca. Vocês querem ver uma coisa interessante? Vocês querem ver uma coisa interessante agora? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca. Tá claro isso daí para os irmãos? Tá clarinho isso aí para vocês? Bom, então vamos agora fazer um raciocínio. Chegou esse tempo. O tempo chegou. E eu acho que aqui é um auge muito importante para a gente raciocinar agora quem nós somos. O tempo chegou. Nós estamos vendo os sinais se cumprindo. Nós já estamos vendo a entronização dos 10 reis. Nós já estamos vendo o levantar de um governo mundial.
Então nós já estamos percebendo que o tempo chegou. Amém? Amém. Antes disso, podemos ficar tranquilos, mais atentos. Chegou o tempo. Uma vez que chegou esse tempo, irmãos, agora, quem é afetado por não poder comprar ou vender? Todos nós. E aí eu te pergunto, vou usar aqui a família do irmão como exemplo. Vou falar com a mãe dele, que a mãe é mais sensível. Você vê esse menino passando fome, irmã, e você não pode ir no mercado comprar. Já parou para pensar nisso? É assim que tem que começar a pensar, irmão. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Você está vendo a criança chorando, mãe, estou com fome, estou com fome, estou com fome, mas você não pode ir lá comprar. Ah, por que eu não posso, ancião? Se eu quiser, eu vou. Chega lá, o cara fala assim, cadê o seu identificador para comprar? Ah, eu não tenho. Ah, não tem? Vai presa. Né? Achamos mais um, exatamente, que a Bíblia diz que serão executados com machado. Aí, irmãos, eu pergunto, dá uma olhada nisso. Mãe é o maior amor que existe no mundo. Mãe é o maior amor que existe no mundo. Ela está vendo o filho chorando, sabe que agora é o governo do anticristo. Mas e aí, o que a gente faz? Já parou para pensar nisso? O estoque em casa está acabando. Isso se você tiver casa, né, pastor? Se tiver casa, exatamente. A Bíblia diz que será um tempo em que os cristãos serão fugitivos. Talvez você tenha que largar carro, tenha que largar casa, tem que largar tudo, irmão, para ir para uma região rural. E olhe lá se conseguir, né? Aí eu pergunto a você, e agora, como é que faz? Nessa época, irmão, você não vai ter mais celular. Porque se você tiver, você vai ser identificado. Exatamente, você vai ser caçado. Localizado imediatamente. Seu CPF vai ser bloqueado. Porque você não vai poder comprar nem vender. Ah, então eu vou guardar um dinheiro debaixo do colchão. Não vai adiantar, irmão. Dinheiro vai perder o valor. O que vai valer vai ser o dinheiro digital. Ah, mas eu não quero nem saber dessa época de tecnologia. Conheço um monte de irmão que disse assim, eu não quero saber desse negócio de Pix aí não. Hoje, 34 milhões de brasileiros já utilizam Pix. Foi um sucesso. Apesar do pessoal estar fazendo aí os assaltos do Pix. O que indica que o dinheiro digital é um sucesso e vai continuar sendo e já está sendo implantado no mundo inteiro. Então vejam que tudo isso é uma plataforma, irmãos. Isso vai afetar a nossa vida em todos os aspectos. Ah não, mas eu peguei a marca porque tadinho do meu filho, ele estava passando fome. Deus vai entender. Não, irmão. Deus não vai entender. Irmãos, Deus entende um monte de coisa. É isso que eu quero que vocês entendam. Deus entende um monte de coisa. Mas isso daí Deus não faz questão nenhuma de entender, não. Por que Deus não faz questão nenhuma de entender? Porque vocês estão ouvindo essa pregação hoje e ela servirá de testemunho contra vós. Então Deus não vai entender. Vai receber a marca da besta aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Hoje, irmãos, nós estamos numa fase assim, Ai, Senhor, me perdoa, eu pequei. Você fala assim, tá bom, meu filho, eu te perdoo, né? Eu te perdoo. Mas nesse momento, irmãos, não conte com o amor de Deus mais. Na verdade, será fechado, né, pastor? Exatamente, a oportunidade será fechada, acabou. Acabou, não vai ter mais tempo. Aqui não tem mais tempo. Ou seja, eu sempre costumo dizer que a verdadeira prova para o crente será essa: se o cara é crente ou não. Porque nesse momento, irmãos, não vai mais adiantar. E é nisso que nós precisamos sustentar a nossa fé. O que eu estou falando não é mito. O que eu estou falando não é história. O que eu estou falando, eu não preciso colocar medo em vocês. Não.
Eu estou alertando você para o que vai acontecer. Ninguém poderá comprar ou vender. Então não vai ter aquela desculpa, eu fiz porque era muito importante para a minha empresa. Senão como é que eu ia ficar com a minha empresa? Eu fiz porque era muito importante para eu estar na minha escola. Eu fiz porque era muito importante para que eu pudesse entrar no restaurante. Irmão, coloca uma coisa na sua cabeça. Neste tempo, nós seremos pessoas completamente fora do sistema. Completamente fora do sistema. Ou seja, você vai perder o seu CPF. Você vai perder a sua empresa. Você vai perder a sua casa. Você vai perder o cartão do SUS. Você vai perder tudo, irmão. Aí você fala, mas vale a pena isso? Aí é que está a pergunta. Vale a pena isso? Eu vou perder tudo por quê? Eu vou perder tudo porque eu sou de Jesus. Aí Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E aquele que perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Então, irmãos, é um período que não adianta. Eu usei aqui a simbologia acerca do momento de hoje. Lembram-se o que eu perguntei? E se esta imposição que está sendo colocada para o mundo fosse a marca da besta? E se fosse? A maioria já tinha entrado, pelos mais variados motivos. Eu fiz porque eu preciso trabalhar. Eu fiz porque eu preciso estudar. Eu fiz porque eu gosto de ir ao restaurante. Eu fiz por causa disso ou daquilo. Sorte de vocês que não é a marca, irmãos, porque se fosse, vocês teriam perdido a vida eterna. Então não é a marca ainda. Mas a marca vai chegar. E lembram o que eu disse? Que hoje o governo mundial, ele já entende que o mundo está pronto para uma resposta. O mundo está pronto para uma resposta. O mundo está preparado para uma resposta. O mundo está preparado para uma resposta. Você quer ver uma coisa? Hoje, por exemplo, se a OMS soltar a seguinte nota, que todo cidadão no mundo, a OMS não fala só para os Estados Unidos, ela fala para o mundo. Se a OMS soltar uma nota que todo cidadão no mundo vai ter que usar um chapéu de couro porque ajuda a prevenir a cepa Ômicron, numa comparação. Sabe o que vai acontecer, irmão? Aqui na igreja vai todo mundo aparecer de chapéu de couro, né? Em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. O cara na escola vai aparecer de chapéu de couro. No trabalho, o cara vai aparecer de chapéu de couro. Aí você vai olhar e vai falar, mas será que é só aqui no Brasil? Não. Em todo lugar do mundo. Então o mundo está preparado para responder a um governo mundial. É isso que eu quero que vocês entendam. Não estou dizendo que a administração que foi feita tem nada a ver com o anticristo. Acho que isso ficou claro para vocês, né? Pelo que eu falei, né? Ficou bem claro, para não ter aqui os opositores que depois vão dizer que eu estou falando isso, porque os caras gostam de pegar o que eu falo. É igual o presidente. O presidente fala A, os caras já metem um B, né? Os opositores fazem isso aqui também, irmão. Essa que é a moleza. E aí, queridos irmãos, o que acontece? O mundo está preparado para uma resposta já. Todo cidadão individual já está preparado para uma resposta. Você quer ver uma coisa? Pense quando foi que você desceu com seu filho, com a sua mulher, em qualquer lugar, e você viu que ele estava sem máscara e precisa entrar. Aí você fala, pegou a máscara? Né? Pegou a máscara? Né? Não é assim que faz? Por quê? Existe uma imposição mundial sobre isso. Então isso já está praticamente na cabeça de todo mundo. Isso foi colocado como proteção para nós. Bom, eu não vou entrar no mérito se protege ou se não protege, porque eu não sou médico e não conheço nada disso. O que eu estou dizendo é que o mundo está preparado para uma resposta.
Então, no período do anticristo, irmãos, o mundo também estará preparado para uma resposta. É isso que eu quero que vocês entendam. O mundo estará preparado para uma resposta. Só que nós precisaremos compreender o momento. Esse momento só chega depois da entronização dos 10 reis, que eu garanto a vocês, está inclusa a Alemanha e a Inglaterra, isso eu posso falar. Faltam 8 aí para serem identificados, mas se você começar a analisar as nações com maior poder de força na Europa, você encontra muito facilmente. Ou no Oriente, não é? Que também é a continuação do Império Romano. E as pessoas vão ceder nesse momento. A irmã está lembrando aqui, ó. Começou com o fique em casa, é verdade, né? Fique em casa. Fique em casa e o mundo aderiu a isso, né? Então, irmãos, o que é que nós conseguimos compreender nesse aspecto? Nós conseguimos compreender que se nós não estivermos com os olhos atentos, você poderá ser enganado, mas só vai receber a marca quem não tem o nome escrito no livro da vida. Você quer ver por quê? A marca, ela demonstra uma das maiores fragilidades humanas. Sabe qual é? O ego. Eu tenho que cuidar de mim. Se não acontecer isso comigo, eu não vou poder comprar, eu não vou poder beber, eu não vou poder fazer nada. O que eu vou fazer da vida? Ou seja, essa pessoa não entendeu que a vida aqui não é vida ainda. Então enquanto você não entender isso, irmão, você não vai chegar em lugar nenhum. E para nós é um paradoxo violento, não é? Porque, por exemplo, nós não podemos parar a vida. Podemos parar a vida por causa disso. Nós temos que estudar, temos que trabalhar, temos que construir, temos que viver. Mas quando esse momento chegar, você talvez não vai poder mais estudar. Para entrar aqui na escola vai ter que ter essa marca. Ai meu Deus, e agora? Eu preciso terminar o meu colegial. Eu preciso terminar minha faculdade, eu não vou ter a marca. Eu não vou poder entrar. Hello, irmão, acorda. A marca significa que você não é salvo. Eles têm um endereço lá atrás da criança na sua casa ainda, né, pastor? Exatamente. Você vai estar plenamente identificado, irmão. Então nessa época não vai ter celular. Nessa época não vai ter, quer dizer, não vai ter de última geração, né? 5G já está aí. Está todo mundo morrendo de medo do 5G. Já estão falando até que o 5G é a marca da besta também. Quer dizer, cada tecnologia nova que sai, o pessoal inventa essas besteiras. Então eu estou dizendo a vocês que não precisa se preocupar com isso. Mas quando chegar o tempo, irmãos, talvez nós vamos ter a nossa última reunião aqui e dizer, irmãos, a partir daqui acabou. Não tem mais o que fazer. Aí, irmão, é você e Deus. Mas eu vou tomar porque ninguém vai ficar vendo. O diabo está doidinho para você pegar a marca. Porque todos aqueles que pegarem a marca são do diabo. Quem entendeu isso? Amém. Deus não quer saber se é porque você está passando fome. Deus não quer saber se é porque você precisava se matricular na escola. Deus não quer saber se é por causa de sua empresa. Deus não quer saber se é por causa do seu trabalho. Deus não quer saber de nada disso aí. Sabe por que Deus não quer saber se é ou não? Não é porque Deus é ruim, é porque Deus avisou. Essa é a única coisa que Deus avisou e falou assim, isso aqui não tem retorno. É a única, irmão. A marca da besta está inclusa no pecado contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão. Por que, ancião? Porque você apostatou da fé. Quando você recebe a marca da besta, indica que você nunca foi marcado por Jesus. Porque se você parar para pensar, a grande multidão, ela é marcada por Jesus. Os 144 mil é marcado por Jesus. É por isso que não cabe outra marca. Mas aqueles que não têm a marca de Jesus,
eles receberão a marca da besta. É por isso que não tem perdão. A pessoa apostatou da fé. Então Deus, esquece esse negócio. Deus vai ser misericordioso comigo porque Deus viu a minha necessidade. Então tá, então a sua necessidade é melhor. Lembra que eu falei que tem a ver com o ego humano? A sua necessidade é melhor ou maior do que a minha. Quer dizer, eu posso morrer decapitado, mas você não. Você tem que ficar de barriga cheia, esperando ser salvo no final. Quem compreendeu o que eu estou falando? Então, irmãos, eu sei que é uma mensagem difícil, sei que é uma mensagem dura de pregar, mas não adianta nada se você não tiver essa consciência. O sistema religioso vai entregar o povo. O sistema religioso vai entregar o povo, porque todos eles estão sendo enganados. A Bíblia diz que tem 3 espíritos impuros que vão aos reis de toda a terra, a fim de enganá-los para o grande dia de Deus o Todo-Poderoso no Armagedon. O que é que nós compreendemos então? Que o engano haverá, mas os cristãos já estão atentos. Quem receber a marca da besta, receberá plenamente consciente. Esse é o momento, irmãos, de vida ou morte, de vida eterna ou morte eterna. É aqui que está a paciência dos santos. Lembra do Apocalipse 6? Até quando, Senhor, ficaremos aqui? Esperem até se completar o número dos vossos irmãos, que ainda hão de ser mortos. Ou seja, muitos cristãos serão mortos durante a grande tribulação. Acorda, irmã. Irmão, vai pensando. Os irmãos serão mortos durante a grande tribulação. Pastor, pensa que é moleza. Então, muitos irmãos serão mortos durante a grande tribulação, irmãos. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui não é pregação apocalíptica para te colocar medo, não. Isso aqui é esclarecimento para você saber o que vai acontecer. Pastor, isso era em praças públicas, né? Exatamente. Porque nesse tempo estará instalada a lei marcial. Se você não adorar a imagem da besta, você vai morrer. Hoje tem muitos irmãos fugindo para regiões rurais. Mas não se engane, irmãos. De qualquer maneira que você tiver qualquer antena e qualquer aparelho que te identifique, você será localizado. Pobres, ricos, livres, servos, grandes e pequenos. Em todo o mundo, o sistema da besta será instalado. Portanto, é tempo de reflexão. Eu quero que vocês reflitam nisso. Não quero que vocês fiquem com medo agora, porque a nova cepa está caminhando por aí. Quero que vocês entendam também que existe dentro disso, né? Além disso, porque a doença não é brincadeira, eu peguei, né? Doença não é brincadeira, a doença existe e você tem que se prevenir de todas as maneiras. Mas existe nisso tudo também uma engenharia social que está sendo feita, irmãos. Então, se você não entender isso, alô, som. Obrigado, irmão. Valeu, obrigado, Carlinhos. Então, irmãos, isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é para pôr medo em você, mas é para você entender que vai acontecer. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: está muito mais próximo do que vocês imaginam. Está muito mais próximo do que vocês imaginam. Nossas vidas não deverão parar por causa disso. Vamos continuar. Vamos continuar trabalhando. Vamos continuar estudando, vamos continuar crescendo, mas existe o limite disso.
Não se preocupem com teorias que são colocadas, com datas que são marcadas, porque a última mensagem que eu pregarei para vocês será a seguinte: irmãos, o reinado do anticristo começou, aguardem tudo aquilo que eu preguei se cumprir, e estejam com Jesus. Essa é a última mensagem que eu vou pregar para vocês. A última. E a partir daquela última mensagem, irmãos, sabe o que eu vou fazer? Linha na pipa. Entendeu? Linha na pipa, irmão. É assim, acabou. É, exatamente. Exatamente. Porque todo aquele que não se vender ao sistema será preso, será morto, será procurado. É por isso que eu digo para vocês, as lideranças religiosas, essas mundiais, lideranças religiosas grandes, esse pessoal vai estar tranquilo, irmãos, porque eles serão os primeiros, eles farão parte do governo do anticristo. Eles farão parte, são parte da Babilônia grande, são parte do falso profeta, e as pessoas estarão sendo enganadas por eles. E ninguém vai se dar conta disso. Então, queridos irmãos, prestem bastante atenção, que isso que nós estamos falando é de importância vital para vocês. Isso que nós estamos falando é de importância vital para vocês. Será um momento, como disse Jesus. Alô, som. Será um momento, como disse Jesus, a maior tribulação que já aconteceu. Esse microfone aqui está falhando, varão. Uma outra. Já é. Glória a Deus. Obrigado. Será um momento, irmãos, de grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco ocorrerá de novo. São as palavras de Jesus, irmãos. Ou você crê na Bíblia, ou você não crê. É simples assim o negócio. Agora, eu não estou aqui profetizando o caos, porque se eu sou profeta do caos, Jesus o foi muito mais, porque quem disse tudo isso aqui foi ele, não fui eu. O apóstolo João o é muito mais. Então eu faço como o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, lá no capítulo 29 de Jeremias, ele disse aos exilados o seguinte: comprem, construam casas, casem, tenham filhos, porque vocês vão ficar 70 anos nesse negócio aqui. Então eu digo aos irmãos a mesma coisa. Continuem suas construções, continuem no seu bom trabalho, continue na sua escola, continue fazendo tudo. Só que você não vai ficar 70 anos nesse negócio aqui não. O tempo designado está muito próximo. E lembre-se, irmão, a sua vida não é essa. Sua vida não é essa. Ah, eu vou receber a marca porque eu estou com fome. Eu já estou até treinando, irmão, nesse regime que eu estou fazendo. Estou passando uma fome, varão, que você não imagina, cara. É, irmã. Mas já passou fome alguma vez? Passou nada, a irmã tá fortinha, né? Vai passar fome, irmã, nesse tempo aí, viu? Vai passar fome. Sabia, irmã? Vai passar fome também. Né, irmão Luiz? Vai passar fome. Então, irmãos, será um tempo difícil, será um tempo complicado, será um tempo em que, se você não for cristão, pode esquecer. Traição dentro das famílias, né? Exatamente. O filho vai entregar o pai vai entregar o filho. Exatamente. Filho contra pai, pai contra filho. Entende? Porque cada um quer preservar a sua alma, irmão. É aí que Jesus falou. É por isso que eu estou dando esse alerta para vocês. Cada um quer preservar a sua alma.
E quando cai, irmão, para esse negócio, quando cai para esse negócio de estômago, negócio é complicado, irmão. Negócio é complicado. Por isso que eu estou falando, o assunto não é brincadeira, é sério. Quando cai para estômago, quando cai para moradia, quando cai para nossa pele, a coisa fica complicada. E eu vou dar mais uma dica para vocês. Você se lembra? E guarda isso aqui que eu vou falar. Você se lembra o que foi que o diabo disse para Deus, no caso de Jó? Lembra? Primeira coisa, ó, tudo que o homem tem, dará pela sua alma. Então na grande tribulação, tudo que você tem, você vai perder. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas existe um projeto, e esse projeto não é só a nível nacional, mas esse projeto é a nível mundial, de que o ser humano em breve não será mais dono da sua propriedade. Vai ser igual na China. Exatamente, você vai morar lá, você vai pagar uma coisa para o governo, teoricamente é seu, mas não é seu, é do Estado. Lá na China, por exemplo, se o governo fala assim, ó, eu vou demolir essa quadra inteira aqui, ó, todo mundo sai porque o terreno é do governo. Então, existe esse projeto. E isso vai ocorrer durante a grande tribulação. Você não vai ser mais dono de nada. Ah, mas eu tenho 2 casas, você não é mais dono dela. Tudo que o homem tem dará pela sua alma. Ah não, mas então, puxa vida, eu vou aderir ao sistema para me poder continuar com a minha casa. Então, irmão, é sua casa ou a sua vida. Você entendeu? Não é minha casa, minha vida mais. É sua casa ou sua vida. Tudo que o homem tem dará pela sua alma. O diabo deu a dica. O diabo deu a dica. Só cai quem não tem o nome escrito no livro da vida. Aí depois, irmão, tem o segundo ponto que ele falou, no caso de Jó. Ele disse assim: agora, tudo que o homem tem, ele vai dar pela sua saúde. Vamos ver se ele te nega. Vou atingir ele com esse monte de chagas aqui. O que eu estou dizendo para você, irmão? Na grande tribulação, nossas propriedades serão afetadas. Na grande tribulação, a nossa vida, que vai ser a única coisa que restou, será caçada. E aí, quem é você durante esse tempo? Você entende? Os crentes ficam preocupados hoje com um monte de miscelâneas, um monte de besteira. Irmão, quem é você na grande tribulação? Essa é a pergunta que Deus quer saber. Ali você vai mostrar para o diabo quem é você. Porque agora, irmão, sentar num banco de igreja é fácil. Vixe Maria. Irmão, a gente fala Vixe Maria também. Pensa que é moleza, irmão. Caiu uns negócios aqui, irmão. Então, pensa que é moleza, pastor. Por isso que é bom você não ter rabo preso com o sistema. Vamos lá voltar para a história aqui que eu quero terminar essa pregação. Então, irmãos, pensa como é que será esse tempo. Você já ficou sem casa? Você talvez está com a sua família num lado, você está em outro. E agora você só tem a sua vida. Eles estão procurando você para cortar o seu pescoço. Que a Bíblia diz que nesse tempo a pessoa vai ser executada com machado. E aí, irmão, quem é você durante a grande tribulação? Quando eu dei a Virgem Maria aqui, eu estava falando o seguinte, que os crentes estão preocupados com as miscelâneas de hoje. Irmão, isso aí não adianta nada. O que vai adiantar é quem é você naquele tempo. Quem é você? Agora, o que é que eu faço para saber quem sou eu? Bom, uma boa dica é continuar aprendendo da palavra de Deus, deixando o Espírito Santo falar com você. Esse tempo vai ser tão terrível, irmãos,
que você não vai ter nem tempo para se preocupar com mais nada. Você não vai lembrar de mais nada. Você só vai se preocupar com aquele momento. Agora, se você tentar salvar a sua vida por receber a marca, você vai perder. Você pode até fugir, né? Como Jesus Cristo disse, fujam para os montes. Você pode até fugir. Ótimo. Se você continuar escapando, porque a Bíblia diz que uma grande multidão escapa, será ótimo. Será excelente. Agora, se você não conseguir fugir, você for crente teimoso, eu não estou nem aí não, deixa para lá, vou continuar aqui. Irmão, TV 4K hoje, se você não sabe, desligada ela consegue verificar todo o seu ambiente. Sabia disso? Desligada. Você acha que isso daí é simplesmente porque eles acham bonito? O monitoramento será global, irmãos. Será monitoramento global. Então não esperem menos do que isto. Eu estou pregando isso hoje para vocês. Pode ser que daqui a 6 meses eu pregue de novo. O ano de 2022 nos trará algumas surpresas. Pode escrever isso que eu estou falando. O ano de 2023 nos trará mais ainda. E o cenário não é muito encorajador do ponto de vista humano, mas é super encorajador do ponto de vista espiritual. Para quem crê realmente em Jesus, para quem ama a volta de Jesus, para quem quer a volta de Jesus, vocês podem ter certeza, irmãos, que nós estamos vivendo no melhor tempo da nossa vida. Simplesmente o melhor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu comecei esse sermão lendo Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. E eu finalizo ele agora lendo o mesmo texto. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, irmãos, estas são as coisas que em breve hão de acontecer. Deus, ele já está nos revelando através do seu apóstolo João. Cai quem quiser. Cai quem amar mais a sua vida do que a Deus. E não tem absurdo nenhum nisso. Não tem absurdo nenhum. Não tem desamor de Deus. Não tem nada disso. Esse mundo vai ter que chegar ao seu fim. Não adianta. Somos a geração do fim. Somos a geração do fim. Quando Jesus disse essa geração jamais acabará, ele não estava prevendo uma data. Ele estava dizendo que a humanidade jamais será exterminada enquanto o fim não chegar. E pelos sinais que nós estamos tendo, pelo avanço tecnológico, pela língua única falada, pelo sistema global que está se formando aí, mundial, pela moeda digital, que se torna uma moeda praticamente única. Tudo isso, irmãos, são sinais de que o mundo caminha para uma junção tal como era antes do dilúvio. E por isso nós temos que estar atentos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus abençoe vocês. Ó, a irmã está dizendo aqui que quem morrer antes da grande tribulação será um privilegiado. Não, irmã, pelo amor de Deus, não vamos pensar isso aí não. Um dia eu estava pregando, aí a irmã falou isso aí. Ah, irmão, então eu vou me matar quando começar a grande tribulação. Aí o outro irmão disse: irmão, os suicidas não herdarão o reino. Eu falei: onde é que o irmão leu isso aí também? Né? Os homicidas. Aí irmãos, vejam só. Deixa eu aproveitar aqui, como a irmã comentou aqui, né?
não será privilégio, não, quem morrer antes da grande tribulação. Não será privilégio. É aí que eu digo, pessoal, o grande problema é esse, é querer preservar a nossa carne. Aí é que está o problema. E se eu morrer vai ser bom porque eu não vou passar por tudo isso. Não, não, irmãos. O grande privilégio será você estar vivo. O grande privilégio será você estar vivo e ser arrebatado. Ser arrebatado, um evento que jamais ocorrerá em qualquer outra fase da história humana. Você vai estar vivo, você vai ser arrebatado, você vai ver Jesus, não é? Você poderá governar com Jesus. Esse é o grande privilégio. Eu não quero morrer antes da grande tribulação. Eu quero ver tudo o que vai acontecer. Eu quero ter o prazer de correr do anticristo. Eu quero ter o prazer de ver tudo que eu preguei se cumprindo. Eu quero ter o prazer de ver as seitas sendo desmascaradas com as suas lideranças quando Jesus voltar. Então nós temos que ter, irmãos, essa convicção. O que eu preguei aqui não é para ninguém se sentir desencorajado. Muito pelo contrário, eu preguei porque vocês estarão vivos quando isso começar. Salvo se der um desastre aí você morrer, mas do contrário você vai estar vivo. Fica tranquilo, isto é para a nossa geração. E se eu morrer antes, vocês que estão aqui presentes, ou vocês que estão me acompanhando pela internet, vão ver o que eu estou pregando. Vocês podem ter certeza disso. Só um minutinho aí, criançada, ainda não terminamos. Deixa eu só acabar aqui essa conversa aqui. Vocês podem ter certeza disso, irmãos. Aquele que tiver perseverado até o fim será salvo. É isso aí, conforme disse aqui a nossa irmã Leila. Vai ser difícil? Vai ser um tempo difícil. Mas se você entender que a sua vida não é essa, irmão, é o maior privilégio. Eu gosto muito de estar vivo. Faço como disse Paulo. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas pergunta se Paulo queria morrer. Claro que não. É igual eu. Para mim, irmão, se eu morrer, com toda a modéstia do mundo, quem vai perder é o mundo de ouvir o que eu prego. Eu não vou perder nada, eu só vou ganhar. Porque a minha vida é eterna, eu já garanti em Cristo Jesus. Só me resta receber a coroa da vida. Eu estou tranquilo quanto a isso. É essa convicção que eu quero que vocês tenham. Eu não quero que você pense que vai ser um tempo tão de terror que eu preferia morrer. Não, eu quero estar vivo durante a grande tribulação. Eu quero ver a seita desmascarada. Eu quero ver o corpo governante igual barata tonta. E quero ver a cara dos sectários quando Jesus aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória. Isso eu quero ver. Então, irmãos, eu não perco esse evento por nada. O privilégio é estar vivo. Os mortos não vão poder louvar a Já nesse dia. Amém? Aí, tem alguns irmãos dizendo que morrer seria melhor. Quer dizer, precisa ouvir mais. Morrer por quê? Porque a sua vida hoje é mais interessante. Aí é que está o problema. Lembra que eu comecei dizendo que tem muito crente que quanto mais a gente jogar a volta de Cristo para frente, melhor? Não, irmãos. Eu queria que o reinado do anticristo começasse o ano que vem junto com o do Bolsonaro. Queria que começasse já. Entendeu? Não é não, irmão Luiz? O negócio é começar logo. A vida do jeito que anda. Tá bom, meus irmãos. Pensem nisso. Fortaleçam a sua fé. Lembre-se que vida agora é sobrevida, não é vida. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Por quê? Porque quando eu morrer na cruz do Calvário, aí sim, aí você tem vida. Do contrário, você estava morto em Adão.
Amém? Amém. Então, os irmãos da internet aí que queriam morrer, tire essa ideia da cabeça, fiquem tranquilos. Pessoal, vamos crescer espiritualmente. Ou eu vou ficar dando leite para vocês até quando? Até quando que eu tenho que ficar pregando leite? O pastor prega a salvação em Cristo. Prego e sempre prego. Meu tema principal é pregar a salvação em Cristo, pregar o amor de Deus. Mas eu pergunto para você, isto vai te abastecer para aquele grande dia se não tiver essas informações? Não, porque você vai falar, Deus é tão amoroso, aprendi com o meu pastor, Deus é tão amoroso, mas tão amoroso, que eu vou pegar essa marca. Vá! Exatamente. Então, irmãos, agora é um tempo complicado, é um tempo difícil. Mas, se vocês querem a minha palavra de encorajamento, ficará pior. Só que o pior para nós é melhor. Irmão, tem privilégio maior do que você ver Jesus Cristo vir nas nuvens do céu, irmão? A Bíblia diz que uma grande multidão estará junto. Então é egoísmo querer morrer antes desse tempo. Eu vou morrer para mim não passar por essa fase tão complicada, tão dura, tão difícil. Não suportarei ver meu filho passando fome. Prefiro morrer a isto. Nada, irmão. Vai ser gostoso você correndo pelo meio do mato, sabe, sem saber que hora que é, olhando para o sol. E não sei quanto tempo. Mas a Bíblia diz que estes dias serão abreviados. Na melhor das hipóteses, é 7 anos mesmo. Na melhor das hipóteses. Pelo menos a Bíblia mostra 2 períodos de 42 meses. Na melhor das hipóteses, é 7 anos. Com abreviação. Quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tá bom, irmãos? E hoje eu não dei aula disso, não. Isso aqui não foi uma aula, não. Eu preguei sobre isso. Eu não estou ensinando somente. Eu estou indicando para você aquilo que seu coração precisa assimilar. Tá bom? Bom, vamos continuar orando. Vamos orar pelos irmãos que querem morrer. Vão viver. Só 2 irmãos aí que queriam morrer, varão? Só 2 irmãos, então tá bom. Deu um pico de quantos irmãos aí? 450 irmãos? Bom, então tá bom. Então teve 450 irmãos que, fora nós aqui, que escutaram a palavra. Tá bom? Vamos viver, né, irmã? É isso aí, irmã. Vamos ser arrebatados em nome de Jesus. Queridos irmãos, atravessamos demais o horário. Mas valeu a pena? Amém. Todo mundo está desperto? Mantende-vos vigilantes, diz o Senhor Jesus. Bom, finalizamos, já passamos muito do horário, eu não gosto de passar do horário, mas essa fala se fez necessária, foi uma fala que Deus colocou ao meu coração a partir de ontem, e a semana que vem eu vou pregar um pouco mais sobre esta situação, vou pregar sobre Armagedon, vou pregar sobre milênio e vou pregar sobre estado eterno. Até o final do ano eu vou pregar isso. Eu não sei como é que vai ser o ano de 2022. Mas se ele entrar diferente, muito diferente do que nós estamos tendo, nós pelo menos vamos estar mais atentos em nome de Jesus. Tá bom? Presbítero Leandro, ora aqui para a gente terminar. Pastor Felipe, você dá a bênção apostólica, por favor? Deus abençoe vocês, você que está aí do outro lado da internet, um grande abraço, fica na graça e na paz de Jesus, pela Bíblia todo dia.